E aí pessoal, vamos lá para o nosso vídeo 4. Quem viu o vídeo anterior já sabe o assunto, mas deixando aqui claro para todo mundo, deixa eu deixar aqui, tá. A gente está aqui mais um dia do nosso desafio, né? De fazer um vídeo por dia até a gente passar no nosso concurso dos sonhos, né? Por hora o nosso sonho é analista judiciário, área judiciária do TSE, concurso que vai ser daqui a pouco menos, né, de 4 meses. E hoje a gente está estudando Direito Civil, a gente vai para esse tópico 1 aqui, que é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí a gente tem alguns tópicos dela, que são a vigência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e integração de leis, conflito das leis no tempo e eficácia das leis no espaço, ou seja, seria conflito de lei no tempo e no espaço. Aqui eu pensei em fazer essa aula de duas maneiras, né? Eu fiz um slide aqui para a gente acompanhar, iniciar nossa aula no Prezi. Já vou adiantando que não gostei, acho que o Milanote vai voltar aqui para nossas aulas, hein? Talvez de uma forma diferente, mas vou dar uma pesquisada maior. Mas o Prezi eu não curti muito não. Mas vamos fazer uma apresentação pelo Prezi, beleza? A gente vai ver aqui e no momento seguinte a gente vai fazer uma leitura da lei e responder a resolução de questões, de 5 questõezinhas, como a gente costuma fazer, beleza? Acredito que eu vou acabar quebrando essa aula em 2 partes, então essa aula vai ser a 4.1 e a gente vai ter uma 4.2 aí pra vocês, vão sair uma seguida da outra, vocês podem ficar tranquilos, né? Mas beleza, né? Vamos iniciar a nossa apresentação. Beleza, né? Aqui estão os nossos tópicos, né? O primeiro tópico que a gente vai explorar vai ser vigência. E passando aqui... Vocês acharam legal a apresentação assim? Bom, não sei, né? Beleza. Vigência, como eu disse, aqui a gente não vai pegar necessariamente os artigos, vamos primeiro pelo conceito, né? Apesar dos conceitos do artigo. E apesar de eu colocar a vigência como tópico, a gente vai falar de 3 coisas, né? Que é vigência, vigor e validade. Aqui eu já vou começar contrariando o meu slide, que eu vou inverter. Primeiro falando de validade. O que é validade? Validade de uma lei. Aliás, vamos voltar um pouco mais. A LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como o próprio nome diz, ela é uma lei que fala sobre as leis. No vídeo seguinte a gente vai ver com mais detalhes, mas é isso. Ela não é uma norma que regulamenta nada propriamente dito. Ela até tem algumas disposições, mas de modo geral ela quer organizar o direito brasileiro. Como é que o legislador vai se portar, como é que as normas vão ser integradas, o que é vigência, como é que uma norma vale normalmente, entendeu? Vão ser esses conceitos, né? Nesse primeiro tópico que o edital trouxe pra gente, ele está falando sobre vigência, mas é interessante também a gente ver os conceitos de vigor e validade. Como eu disse, vamos começar pela validade. Validade significa a adequação de uma norma ao ordenamento jurídico. Uma norma ela vai ser inválida quando? Ela vai ser inválida quando ela tiver desrespeitado ou algum procedimento ou alguma matéria. Por exemplo, uma norma que permitisse tortura, ela estaria tratando de uma matéria inconstitucional, então ela não seria válida diante do nosso ordenamento. Agora, uma norma que ela fosse proposta por iniciativa popular, mas sem cumprir os requisitos legais, de 1% da população, por exemplo, uma norma que fosse só metade, 0,5% da população que propusesse, ela desrespeita um requisito formal. Então, por mais que o conteúdo dela pudesse ser válido, ela não vai ser por causa da formalidade, né? Muitas vezes aparecem questões justamente disso, uma norma lá muito bonita tal, mas que algum detalhe formal dela não foi respeitado, era para ser proposta. O caso mais comum que eu costumo ver é normas orçamentárias, por exemplo. Uma norma orçamentária que deveria ser proposta pelo chefe do executivo é proposta por um deputado, por mais que, sei lá, um deputado proponha uma norma de criar novas escolas, ampliar programas educacionais com gasto e tal, ele não pode fazer isso porque na lei orçamentária, porque isso é uma norma que depende de iniciativa privativa do Poder Executivo, certo? Aí agora, o que é vigência e vigor? Vigência é o tempo em que a lei existe. A gente vai ver prova daqui a pouco na LINDB certinho como isso é especificado, né? Mas toda norma ela vai vir com um dispositivo, geralmente vai ser o último, né? Que ele vai estar dizendo, essa norma entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de. Esses efeitos que ela vai produzir é a questão da vigência. Qual o tempo que ela está válida? Essa norma, normalmente as normas elas são válidas
a menos que se disponha o contrário, com 45 dias da data da publicação, ou seja, uma norma publicada hoje, daqui a 45 dias é que ela vai entrar em vigência, certo? O vigor é a força normativa que ela vai ter. A força normativa, a gente já falou sobre isso anteriormente, quando a gente falou lá de eficácia das normas, por exemplo, é a questão de não poder ter outras normas, outros dispositivos de hierarquia menor que em contrariedade. Por exemplo, se eu tenho uma norma dizendo que determinada substância ela é legal, não pode vir uma portaria do Ministério da Saúde dizendo que ela não é. Mesmo que essa norma ela esteja em período de vacatio legis, que é esse período, a norma foi publicada em um dia e ela não está valendo, o período de vigência dela não começou, e esse períodozinho é chamado de vacatio legis, o vacatio da lei. A vaga da lei é quando a lei ela existe, ela está válida, mas ela não está produzindo efeitos, né? O vigor, por que o vigor ele é diferente da lei? Porque enquanto a vigência ela acaba tendo essa prisão no tempo, vamos dizer que uma lei ela começou a valer no dia 1º de janeiro de 2024 e ela terminou de valer ontem, 5/6/2024. Esse período dela foi o período de vigência. Só que o vigor vem a ver com a produção de efeitos. Vamos imaginar que fosse uma norma que regulamentasse contratos de aluguel. Os contratos de aluguel que foram feitos nesse período, eles vão continuar regidos por essa norma, salvo se tiver uma norma que disciplina o contrário, se essa norma for declarada inconstitucional, e são exceções. Mas por hora a gente está pensando na regra, né? Ou seja, o vigor, ele muitas vezes ele vai ultrapassar a vigência, certo? Por causa dessa questão. O pessoal chama isso de ultratividade também, né? Que é quando a lei ela ultrapassa o seu período de vigência, ela vai vigorar por mais tempo ou por uma situação maior. Outro caso muito comum é a questão de normas temporárias também, né? Que a norma temporária, ela, como o nome já diz, ela vale por um determinado tempo, diferentemente da maioria das normas que são feitas sem data de validade. As normas temporárias, elas são feitas com uma data de validade ou com um evento para determinar a validade, né? Mas aí, uma vez que esse marco temporal foi ultrapassado, ao mesmo tempo que ela deixa de valer para novas situações, as situações que ocorreram na época vão continuar valendo. Por exemplo, eu me lembro que a lei da Copa, lá em 2014, faz tempo, hein? É verdade. A lei da Copa, ela estabeleceu várias disciplinas, inclusive tipos penais. As coisas que aconteceram lá em 2014, durante o período da Copa, elas deixaram de valer, deixaram de ser crime depois desse período. Ou seja, vamos imaginar, sei lá, que jogar lixo no terreno do estádio fosse crime durante esse período, certo? E aí, depois desse período, eu joguei uma latinha no campo de futebol. Não vai ser crime. Mas se eu fiz isso durante a época da Copa, por mais que esse fato vá ser descoberto depois, por mais que esse fato vá ser julgado depois, ele vai ser julgado com aquela norma, essa norma vai ter ultratividade, certo? Superado esse primeiro tópico, a gente avança aqui pro ladinho. A aplicação e obrigatoriedade. Eu disse que eu não ia pegar a norma, mas essa questão vai ser impossível evitar o artigo 1º da LINDB. A gente vai voltar nele no slide seguinte, mas inevitável, que fala aqui: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar, falamos sobre o vigor, sobre a força normativa, né? Em todo o país, 45 dias depois de publicada. E aí, sobre a questão de obrigatoriedade, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de publicada oficialmente. Parágrafo 3º, se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação do texto. Isso daqui a gente vai ver depois, né? Melhor, senão eu vou acabar lendo a lei toda. Mas é isso, a questão de obrigatoriedade é bem simples. De certa forma a gente já falou, quando a gente já falou de vigor, mas eu diria que esse tópico, o edital está querendo esses marcos temporais da gente, né? Que é 45 dias relacionado à lei valendo no território nacional e 3 meses no território estrangeiro quando for o caso, né? 3 meses não são 90 dias e 45 dias não são 1 mês e meio, né? Eu já vi pegadinha nisso de tirar 3 meses e botar 90 dias, mas são coisas diferentes, né? A gente nem precisa pensar que normalmente não vai ser. A questão é que 3 meses não é 90 dias, bom, acabou, beleza? Vamos voltar lá para a apresentação. Aí depois passando para cá, métodos de interpretação da lei, né? A gente vai ver, o tópico seguinte é sobre integração da norma, né? É interessante a gente ver os dois mais ou menos juntos, porque interpretação, ele é relacionado eu interpreto algo que existe. Integração significa incompleto, né? O Prezi, por exemplo, ele tem um modo aqui
que ele fala sobre IA. Eu também, e aí, por exemplo, quando eu não usei a apresentação em IA, tá? Eu fui testar só para ele me ensinar como usa mais ou menos, né? Não aprendi muito, como vocês podem ver, mas uma curiosidade ou outra foi que nesse modo, se eu colocasse as informações certas, na hora de falar integração, ele me orientava a usar um layout que mostrasse um quebra-cabeça incompleto, porque integração é bem isso. Você integra algo que está incompleto, né? Voltando um pouquinho, interpretação interpreta algo que existe. E aí toda norma, ela tem que ser interpretada, né? E ela pode ser interpretada de várias formas. Aqui você pode encontrar outras formas, se vocês pesquisarem, mas as mais citadas, normalmente pela doutrina e cobradas em prova, são essas aqui, certo? A interpretação gramatical é a mais clássica. Basicamente foi o que a gente acabou de fazer. A gente leu lá a norma diz 45 dias, a gente entra e lê que é 45 dias, acabou, não tem muito para ir. Gramatical, eu vou buscar o sentido no texto, é o sentido do dicionário, né? A interpretação histórica sociológica, acaba dando no mesmo, né? Ela vai estar ligada com a ideia de que eu vou interpretar a norma, mas eu vou interpretar diante de um contexto, certo? Essa ideia de contexto vem muito ligada que as palavras, por exemplo, elas mudam de significado no decorrer do tempo. Ou seja, eu não posso interpretar uma palavra que significa algo hoje se a lei ela foi escrita em 1916. Eu tenho que interpretar com o vocabulário, com o contexto de lá, né? O contexto estaria mais ligado a essa abordagem sociológica, ao papel na sociedade dessa lei, por assim dizer, e a questão histórica é a questão do tempo, que aí muitas vezes vai estar ligada a isso, a questão do termo, o que essa norma ela queria prever naquela época. Não, se ela fosse promulgada hoje, o contexto seria outro, então o resultado dela seria outro, certo? Existe também a interpretação sistemática, que é essa sistemática, eu vou entender uma norma de acordo com o contexto que ela está inserida. Por exemplo, lá quando a gente estudou, quando a gente falou um pouquinho sobre SUS, a gente viu de relance, né, que tem algumas diretrizes, dentre elas descentralização. Eu posso interpretar que descentralização é da Constituição como um todo, é do sistema da Seguridade Social? Não, porque esse artigo, esse inciso, estava inserido no contexto que falava, no capítulo que falava especificamente da saúde. Então, posso entender que o SUS é descentralizado. Os outros sistemas vão funcionar de maneira diferente, entendeu? Mas nunca vão ser regidos por essa norma, porque a interpretação sistemática me obriga que eu interprete o inciso de acordo com o artigo e o artigo de acordo com o capítulo, certo? Isso vai valer também quando eu estou tratando de uma norma, né? Que, por exemplo, se eu estou numa norma de trânsito, eu não posso deduzir que determinada disciplina vai se aplicar no direito penal, se vai aplicar no Código Penal, entendeu? Isso não seria uma interpretação normalmente adequada, porque é uma norma de trânsito, então eu vou ter que aplicar ao contexto do trânsito, né? Agora, se fosse uma norma falando de saúde, eu iria aplicar no campo da saúde, por aí vai, né? Já a ideia, a interpretação teleológica, né? Essa interpretação, ela vai acabar sendo aplicando, essa técnica de interpretação vai acabar se aplicando quando a gente entende que teve algum tipo de defeito na norma. O que isso quer dizer? Quer dizer que o legislador falou provavelmente de uma forma, não sei se eu posso dizer confuso, mas não era exatamente isso que ele queria dizer. Por exemplo, a gente pode dizer que o Supremo faz uma interpretação teleológica acho que é o Código Civil, né? Que ele fala que o casamento é uma união entre homem e mulher. Mas o Supremo, ele interpreta esse artigo de uma forma teleológica, e aí você pode dizer até que é uma interpretação histórica também, né? As técnicas de interpretação, elas não são excludentes de maneira nenhuma. Uma interpretação teleológica que, era a organização de família da época, o sentido era que casamento é uma organização de família. O modelo de família que existia na época era de homem e mulher. Hoje em dia pode ser uma família com 2 homens, com 2 mulheres, então o Supremo entende hoje em dia que esse artigo ele não mudou, né? Se vocês procurarem no Código Civil, tá homem e mulher ainda hoje, mas a questão é que a interpretação feita, o sentido da norma, o sentido que o legislador queria é que casamento é união para constituir família. Era essa a ideia. Se vai ser homem ou mulher, não importa, entendeu? Sacou? Essa é a ideia. E uma coisa que eu esqueci de colocar aqui no slide, em parte porque eu não encontrei ferramenta para isso, incompetência minha, provavelmente, mas aí é outra coisa, né?
que essa interpretação pode resultar em duas coisas, né? Ela pode resultar na ideia restritiva, né? Eu posso chegar à conclusão que o legislador, na hora de escrever a norma, ele falou mais do que deveria, então, na hora de interpretar, eu restringo o sentido da norma. Ou eu posso expandir, no sentido de que, por exemplo, esse exemplo que eu dei, eu estaria meio que expandindo a norma, né? Esse seria mais o resultado da minha técnica interpretativa. Eu expandi a norma. O legislador não quis dizer que era só homem e mulher que poderia se casar. Ele queria dizer que era organização de família, qualquer organização que seja. Eu expandi a norma, certo? Normalmente, normas que concedem direitos, eu vou acabar fazendo uma interpretação mais expansiva, né? Especialmente direitos fundamentais. Agora, normas que restringem direitos, normas penais, por exemplo, eu vou querer fazer uma interpretação mais restritiva possível, né? Porque eu não posso fazer interpretação analogia para prejudicar o réu, para prejudicar direitos, né? E falando nisso, em analogia, a gente vai para o próximo tópicozinho, que é a questão de integração. E aqui a gente já aparece as três técnicas básicas de integração, que são a analogia. O que significa analogia? Analogia significa que eu tenho uma norma para uma situação X e eu tenho uma situação que é parecida com X, mas não é X, entendeu? Por exemplo, a gente tem regra que fala sobre guarda de pessoas, certo? Guarda de filhos, de enteados, tá? A gente tem normas sobre isso, né? Mas a gente não tem normas sobre guarda de pet, entendeu? O legislador, ó o gatinho aqui, querendo chatear. Mas o legislador, ele tem se deparado ultimamente, por exemplo, com casais que não têm filhos, mas têm animais e querem dividir a guarda desse animal. O Poder Judiciário, ele nunca vai poder chegar e alegar que ele não vai julgar determinada questão por falta de norma. Ele tem que julgar, ele tem que dar um procedente, ele tem que dar uma decisão definitiva, certo? Só que, nesse caso, mas ele também não pode tirar a solução da própria cabeça. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma norma que já existe para uma situação similar e aplicar. Nesse caso específico que eu falei, né? A gente vai pegar a norma que fala sobre direito de guarda, direito de visita para crianças e eu vou acabar aplicando para animais por falta de uma norma específica, certo? E como eu disse antes, integração é isso. Não venha fazer analogia em uma situação que já existe norma. Mas tal norma do direito do consumidor seria melhor para mim, então aplica aqui para mim no meu contrato de aluguel. Não, contrato de aluguel tem normas específicas, já tem norma, eu não posso aplicar analogia, certo? Eu posso interpretar, mas eu não posso usar analogia se já existe norma, perfeito? Essas técnicas, elas são meio que uma ordem hierárquica. A gente só pode passar de uma para quando a gente passa para, a gente só pode superar a analogia e aplicar o costume se a analogia não resolveu o problema, né? Ou se ela foi inaplicável. Se a gente tem uma situação que ela não existe nenhuma norma que o operador do direito entenda aplicável, ele vai aplicar o costume, que entenda que poderia ser aplicado, né? Adequado ao caso. O costume vai ser o costume da região, né? A gente tem que entender que, primeiro, costume não revoga lei. Então, nunca eu vou poder aplicar um costume para determinado ato que, por exemplo, então, em tal lugar é normal que as pessoas invadam terrenos e se apoderem de parte dos animais. Então aqui é costume que até X animais não vai ser crime. Não. Isso é um costume que vai contra a lei. Novamente, eu não posso fazer uma aplicação de lei, uma integração numa situação que existe uma norma prevendo. Então o costume ele sempre vai ser um costume que ele vá adequado com o nosso ordenamento jurídico, certo? Por exemplo, tem a questão de na própria Constituição prever que os mandatos judiciais de busca e apreensão, por exemplo, de invasão de propriedade, eles só podem ser cumpridos durante o dia. Mas a Constituição não diz o que é dia. Para eu interpretar o que é dia, eu vou levar de acordo com a questão do tipo, sim, do sol, por exemplo, mas eu também vou botar o costume, entendeu? Se a população começa os seus trabalhos, por exemplo, mais cedo em determinada cidade, eu posso acabar considerando que em tal cidade, apesar do nascer do sol não ter começado às 4 horas da manhã, 4 horas da manhã já é considerado o dia nesse determinado município por algum motivo, beleza? E os princípios gerais do direito, que seria a última técnica, como o nome já diz, princípios gerais, eles são bastante amplos, justamente por isso eles não podem ser aplicados em primeiro, a gente tenta aplicar o mínimo possível. Além disso, você aplica os princípios gerais, mas você sempre vai tentar aplicar os princípios mais específicos possível. Por exemplo,
Se eu estou numa situação de direito contratual, eu não vou tentar aplicar um princípio que se aplica ao direito civil como um todo, só em último caso. Existe algum princípio dentro dos direitos dos contratos, seja específico do direito dos contratos, que eu possa aplicar no tal caso? Beleza, tem, então vou aplicar isso. E aí, claro, primeiro eu vou ver se tem norma, não tem norma, aplica analogia, não consigo fazer analogia. Existe algum costume que rija tal tipo de relação contratual? Não tem, beleza, vamos tentar os princípios, primeiro os princípios do ramo específico, depois vamos para a questão do ramo um pouquinho mais geral, depois os princípios gerais do direito mesmo como um todo, aí vamos questão de boa-fé, dignidade da pessoa humana, a gente vai resolver o conflito, a situação de alguma forma, tá certo? Avançando um pouco mais, acho que a gente tem mais 2 tópicozinhos. A gente tem a questão de conflito na lei no tempo e no espaço, né? Esse vai ser um tópico especial que a gente vai ver muito caso concreto na videoaula seguinte. Se você é do futuro, você já está vendo a videoaula seguinte, né? 4.2. Mas aqui eu gostaria de, nesse primeiro momento, a falar que existem conflitos de normas, tanto no tempo, né? 2 normas que estão valendo no mesmo tempo ou 2 normas que estão valendo no mesmo espaço por algum motivo, né? E as duas elas são válidas, né? A gente vai aplicar alguns critérios que podem ajudar a gente a resolver esses conflitos. Um deles é o critério cronológico. Via de regra, uma norma mais nova vai ser a norma que vai ser aplicável. A hierarquia, a norma de maior hierarquia. Se eu tenho a Constituição falando um assunto e eu tenho uma lei infraconstitucional falando do mesmo assunto, via de regra, eu vou considerar essa norma infraconstitucional como inválida, como inconstitucional. E eu tenho também o princípio da especialidade. Vamos dizer, pronto, o exemplo que eu falei, né? Vamos dizer, eu tenho o direito dos contratos, de modo geral, regindo os diversos tipos de contratos, né? Mas aí eu tenho o CDC, que rege sim relações que são contratuais, né? Relações que são contratuais de consumidor. Em teoria, você pode pensar, mas eu tenho um contrato, por exemplo, com a minha empresa telefônica. Eu vou reger pelo princípio da autonomia das vantagens, considerar que as partes são iguais, como fala no direito dos contratos, no Código Civil, ou vou considerar que o consumidor é hipossuficiente, como fala o CDC. Tem um conflito, porque os dois estão regendo a mesma coisa? Não, porque o CDC se aplica só para relações de consumo, ele é especial. Então, mesmo se eu considerar que o Código Civil, mesmo se essa norma, por acaso, ela for cronologicamente mais nova, a norma especial é a que vale, entendeu? E existe a questão de antinomia, né? 2 critérios quando se batem, né? O único critério que a gente não tem uma resolução propriamente dita é a questão de quando eu tenho uma norma de uma hierarquia superior e uma norma especial de inferior, que aí eu vou ter que analisar o caso concreto, como é que vou agir, como é que vai ser essa hierarquia, né? Mas, via de regra, o critério mais fraco para eu resolver é o cronológico, né? E aí, hierarquia e especialidade vão ser os que vão resolver o meu conflito, certo? Avançando no próximo, não, esse já é o nosso último. Deixa eu só conferir aqui se foi eu mesmo que fiz certo ou se faltou algum tópicozinho. Opa, isso daqui é outra coisa. Beleza, cadê? Eficácia das leis no espaço, conflito de leis no tempo, beleza? Então essa videoaula em específico vai ficar por aqui. Como eu disse, a questão de que a gente sempre faz de videoaulas, falando sobre, lendo mais a lei, que é o que eu mais gosto, não vou mentir, e de vendo mais a questão das questões, vai ficar para o próximo vídeo. Como eu disse, se você é do futuro, clica aí, procura aí o vídeo seguinte, que é o vídeo 4.2, vai estar falando sobre a LINDB e a gente vai estar lendo os tópicos, claro, não todos, os tópicos que estão relacionados ao nosso edital, beleza? Mas por esse vídeo é isso, não esqueçam do like, se gostaram, se teve alguma coisa que eu falei que ficou confuso, como eu disse dessa vez, a minha apresentação, o Prezi me dá mais recursos, mas eu fui mais incompetente, então ele vai se aposentando muito rápido. Se vocês têm um programa para me recomendar para fazer essas apresentações, eu tô querendo não usar o PowerPoint, né? Mas cada dia que eu uso um outro programa, mais amor eu crio pelo PowerPoint, né? Mas vamos seguindo. Mas é isso. Bom, não esqueçam do like e tamo junto. Valeu!